Olá pessoal, estamos aqui no canal da Alzinaria, hoje gravando aqui diretamente do Centro de Mergulho Evidive aqui em Cotia. Estou com o Marcelo Scassi, ele que é o proprietário, um dos proprietários aqui, e veio dividir um pouquinho da sua história, da sua formação, né, da sua jornada aí de vida até chegar nesse ponto de ter a Evidive. Marcelo, é uma honra ter você aqui com a gente, aqui nesse canal da Alzinaria, com o nosso dividindo essa sua história. E queria que você começasse se apresentando e falando um pouquinho da sua jornada, da sua formação, tudo aquilo que a gente conversou um pouquinho aqui no back aqui, para trazer para o nosso pessoal. Legal, um prazer estar aqui com você nesse papo. E vamos levar isso para a galera, levar um pouquinho dessa experiência, né? Sou Marcelo Scassi, como você já falou, né? Tenho 50 anos, sou educador físico, hoje instrutor de mergulho scuba e mergulho livre. E uns proprietários... Mergulho scuba, desculpa te cortar. Mergulho scuba é com o cilindro, com o aparato todo que envolve o cilindro ali, colete, regulador. Estou começando agora, pessoal, segunda vez, então estou aprendendo. E mergulho livre é aquele que você pratica geralmente em apneia, né? Ah, ok. Apneia envolve, às vezes, experiências de snorkeling, né? Tem aquele snorkeling que é simples, e tem o mergulho livre propriamente dito, que já depois que você tem uma instrução, né? Já para praticar de maneira já mais mesmo que seja para recreação profissional, não, porque aí já é quando você é profissional, né? Mas de uma maneira mais segura, mais responsável, né? Mas o foco recreação. Tá, então você é instrutor, e aí continua aí, você tem sua base aí na formação de preparador físico. Sou educador físico. Tá. Fez carreira nessa área? Fiz, bom, dentro da educação física eu tenho um leque de atividades, né? Então eu fui professor de futebol, comecei com escolinhas de futebol, tive uma pequena passagem por escola, mas não fiquei, e depois por academias, né? Na área de musculação e personal trainer. É o meu principal atividade dentro da educação física. A área social, você comentou comigo? Comentei, fui gestor de projeto social, né? Então, duas grandes passagens pelo Unidos do Peruche, na área de projeto social, né? Fui diretor social também da escola e tive um prazer de ser gestor de um grande projeto social lá, o Peruchinho do Amanhã. Quantas crianças lá tinha mais ou menos? Passaram centenas, né? Mas o que a gente cuidava geralmente assim, regularmente, 120 de crianças e adolescentes. Que tipo de atividades você fornecia para essas crianças? Qual que era o trabalho, né? O Peruchinho da Manhã? Peruchinho da Manhã. Bastante esportes e atividades às vezes relacionadas um pouco à escola de samba, né? Então assim, a minha parte era mais o futebol, né? E aí tinha outras atividades, né? Desde tudo que aparecia, levar uma doação de tatame, como a gente recebeu, ok? Mesmo não sendo instrutor de jiu-jitsu, mas ensinava principalmente as meninas da comunidade como se defende um pouquinho a defesa pessoal, dar um mata-leão, enfim, alguma coisa desse tipo. Pareceu uma doação de skate na escola, ou a gente ganhava alguma coisa da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, aí a gente desenvolvia bola de basquete. Quer dizer, criando atividades como... Tinha uma quadra da escola ali e podia desenvolver. Então, tinha desde... cordas, amarrava a corda na treliça da quadra, ensinava eles a fazer uma subida, enfim, fazíamos atividades assim, tipo um cross que ainda não tinha, que nem na CrossFit já tinha lá no Peruchinho da Manhã, já tinha CrossFit, já tinha lá, deveria ter se equilibravam no nome ali, se equilibravam no cabo de aço, fazia aquela corda baiana que tem no exército, a gente atravessava lá fazendo. Essas crianças iam nos desfiles também? Alguns, porque tinha dentro desse projeto, tinha o projeto da bateria também, né? Ah, ok. A bateria mirim ali, né? E na época era o finado Paulo Roberto, um grande amigo nosso, e dava essa oficina, né? A escolinha. E a criançada que participava da escolinha já era iniciada na bateria. E para desfilar em escola de samba, não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem origem. Vai todo mundo, né? É um ambiente... uma comunidade, né? Uma comunidade família, né? muito receptiva, né? Então, assim,
ali todo mundo se mistura, né? Mas é legal que você está trazendo aqui, muita gente tem um certo preconceito do carnaval, das escolas de samba. Existe um trabalho social por trás que a pessoa não vê, porque ele só vê agora, março, escolas de samba, mas existe todo um projeto, todo um trabalho que é feito até chegar e salva vidas, né? Salva, salva e é legal você ter tocado nisso, porque assim, às vezes você vê o carnaval como, às vezes, uma apresentação de 50 minutos para todo mundo ver, para atrair patrocinadores, para ver um pouquinho de turista, falar, o Brasil do samba, não sei o quê, mas não vê o que acontece por detrás, né? E antes de eu estar lá, envolvido com a comunidade, eu só curti o carnaval para fazer bagunça, né? Eu não sabia dessa outra parte. Quando eu fui morar nessa comunidade, fui morar na Casa Verde Alta, e no momento que não estava tão bacana, eu não tinha tantas oportunidades de, de recreação, né, ou de entretenimento. E a escola de samba é um espaço aberto de entretenimento. E rapidamente eu conheci a galera da bateria e me levou para a escola. E lá era um rolê, lá era o meu rolê. Aí lá eu fui vendo que o rolê do idoso, aquele pessoal que participa ali das alas das baianas, ou que tá nas outras alas, na comunidade, toda semana eles estão lá, se conhecendo, batendo papo, tomando uma cervejinha, desfilando, fazendo a atividade deles, ou na bateria tocando quem quer tocar, não sei o quê. A família é toda ali. E ali, e hoje a gente sabe como você precisa de relações sociais como válvula de escape, né? Do que você tá sentindo aquela solidão, ou trancado, ou não tendo contato com pessoas. Eu comecei lá a ver a beleza disso, né? Nas pessoas. E é um rolê no que não é cobrado, né? Envolve um pouco de doação dessas pessoas que iam lá, faziam alguma coisa, ajudavam e tal, mas estavam lá usufruindo daquele espaço e criando vínculo e tendo o que fazer, tendo uma atividade, né? Enfim, às vezes física, mental e tendo uma válvula de escape. Então, assim, para a comunidade, e é um lugar onde chega tudo, né? Às vezes vem, pô, o cara quer levar um dentista para a comunidade. Pô, instalava lá. Vai ter dentista aqui, galera, vamos passar aqui. Sabia que naquele ponto ia estar esses menos assistidos. E levava lá para essa galera. Então eu participei vendo isso tudo de perto. Você viu o outro, então, teve esse outro olhar. E foi uma mudança de chave bacana. Entre quebrar, às vezes, alguns conceitos que você tem, né? E aí só estando perto para você ver mesmo, só inserido, né? Participando daquele para você ver a realidade. Então é uma experiência incrível. E te deu know-how, provavelmente, aí de gestão, né? Você foi diretor, então você administrava recurso, pessoas ali, né? E assim... E é difícil administrar pessoas que você não paga, né? É isso que eu ia te falar. É assim, e não só que você não paga, porque às vezes ele recebe alguma coisa ali. Ajuda, de custo. Tem pessoas que trabalham, são profissionais lá dentro, beleza? Vem os instrutores, você chama escultores, pessoas profissionais para fazer. Mas muitos se doam para fazer alguma coisa, mas às vezes ganham uma fantasia ou uma oportunidade de fazer alguma coisa e tal. Mas não é só pessoas que às vezes você gere pessoas que não recebem. Pessoas que se sentem dono do espaço ali de não receber. Que são daquela comunidade, nasceram ali e tal. Então assim, quer buscar... Existem muitos bons gestores lá não descobertos dentro desses espaços. Então, porque não é fácil. Eu falo, poderia usar de escola, né? Você vai treinar, vou pegar, eu acho que você é bom, vou te colocar numa escola de samba, aprende ali a fazer essa gestão. Vai lá, faz a gestão, conhece pessoas, se relaciona com todo mundo, tenta convencer eles. E aí que você cresce, né? Você fazer um programa, isso daí eu tenho algumas escolas de samba que eu conheço, alguns amigos presidentes aí. Legal. Muito legal. Muito legal. Esse lado de trabalho. Vamos lá, virada de chave, você estava lá e aí você resolveu sair de lá. Né? E aí foi onde você retomou suas atividades como educador. Como educador físico, né? Já tinha essa atividade como educador lá, mas decidi ir para outro ramo, quis encontrar realização também mais específica dentro da minha área. Foi atrás de ganhar um pouco melhor, né? Atrás de dinheiro, atrás de melhorar a parte financeira, né? Na verdade, todo mundo precisa de tudo, né? Então, foi essa a mudança de chave que eu tive. Eu falei, cara, onde que tá a grana dentro da minha área? Dentro da educação física, ou você é personal trainer,
ou você está em grandes clubes sendo preparador físico, Diretor. carreiras que demoram. Enfim, mas o personal trainer é o que está mais próximo de todo mundo, né? Eu procurei grandes academias, passei por processos seletivos, entrei em algumas e segui nesse meio, né? E a vida era academia, mais personal trainer, ia mesclando nessa... Ia mesclando nessa área. Eu tinha um sonho também antigo de ser jogador de futebol, como todo mundo, né? Você comentou que é santista, não sei se você torce pro Santos. Torço pro Santos, e joguei na Portuguesa Santista. E Agora tá feliz, né? Chegou o Neymar. agora a gente tá... Agora parou, não teve nem mergulho hoje, viu? Tinha um mergulho programado lá, parou tudo. Putz, é tanta longe, tanta gente chegando que não teve, foi liberado lá. E eu tinha de ser jogador, né? Eu sou palmeirense, tinha vontade de jogar no Tava bem a Palmeiras, mas não tinha futebol para isso, né? Essa é a verdade. E depois que eu fui para academia, eu conheci minha esposa no projeto social. Lá no projeto, lá na Peruche. Na Peruche, ela era professora comigo, dava aula, educadora física também. Das crianças também. Crianças também. E lá nos apaixonamos e seguimos. E nesse... Quanto tempo já? Desde 2012. 13 anos. 13 anos. E, enfim, casados, né? 13 anos casados. 13 anos casados. E, enfim, conheci ela lá e também essa mudança de chave, né? De, putz, vamos fazer alguma coisa, porque já estamos visando, olhando lá na frente, visando um casório, né? Sim. Vamos constituir família. E aí fui para as academias e tal. Ela era sócia do Palmeiras, né? Eu comecei a frequentar lá com ela também. E virei atleta de levantamento de peso olímpico lá também, dentro do Palmeiras. Que legal. E com isso ainda dando aula de personal. E levei um pouquinho do que eu aprendi, porque ele demora muitos anos para você se tornar um especialista numa área, principalmente em esportes de alto rendimento. Isso, né? Você demora muitos anos, né? Eu não sei, não tem milagre. Não tem milagre, né? Então eu com 6 anos lá treinando, meu técnico, o seu Gonzaga, olhava para mim e falava assim: você é um iniciante ainda. Há tempo ainda. Eu me considero um eterno iniciante, né? Eterno aprendiz. E aí eu fui levando essas coisas, me tornei personal trainer, comecei a alcançar meus objetivos. E lá dentro do Palmeiras também meu sonho um pouquinho de garoto começou a se realizar. Eu tinha dentro desses sonhos e também o de mergulhar, né? De ser mergulhador. Mas lá do nada me entra o diretor da base do Palmeiras um dia e falou: eu preciso de um educador físico que entenda de levantamento de peso. Falou pro meu técnico, ele falou: tá treinando ali. Treinava num barracão de madeira enquanto tava demolindo o estádio, né? E ele falou: tá treinando ali. E de repente eu tava lá com a galera treinando o Gabriel Jesus e a molecada que tava dessa época aí. Legal. E senti o gostinho de estar lá, né? Então você tava treinando, tava presente. E veio a oportunidade, lá, aí passei a ser personal trainer e trabalhar para as categorias de base do Palmeiras, né? Então, do sub-14 ao sub-20, depois que a gente implementou no sub-20 lá alguns exercícios do levantamento de peso, que eu auxiliei os preparadores físicos a ministrarem, eu ajudava eles, auxiliava essas categorias. Pegou Lucha lá? Chegou Lucha? Ele estava no profissional, né? Tava em algum momento ele peguei Oswaldo de Oliveira, Lucha, peguei alguns técnicos, peguei a transição das melhores diretorias que entraram e tal. Legal. Mas antes de demolir, você fala demolir para fazer o Allianz. O Allianz ali. O Allianz. E você ficou quanto tempo lá, Marcelo? E fiquei treinando, eu comecei lá em 2011, final de 2011, 2012, fiquei até 2018. E nas categorias de base eu fiquei uns 3, 4 anos. Legal. Treinei o judô, comecei no judô lá, ajudar o judô, o boxe. Assim, o que aparecia eu tava lá com o preparador lá e tava lá preparado. E aí você me conta a história como você chegou até o Fabiano aí hoje. E aí eu comecei da personal trainer, né? E conheci o ex-sócio dele, né? Um grande amigo, né? Se tornou um grande amigo. Ele foi meu primeiro aluno de personal na Bodytech, da Granja Viana. E
E nós acabamos ficando amigos, você fica uma relação muito próxima, né? Personal, né? Conversava todo dia, tudo. Ele corintiano, eu palmeirense, o Palmeiras numa fase ruim, ele me encheu os pacovar. Pra ajudar, né? Pra ajudar, né? Vai, paga mais 10 aí, pô. E aí ele me apresentou o Fabiano. Não. Ou não, ele também precisa fazer atividade física, precisa te conhecer. Pô, que assim, Aí você pegou o Fabiano quando ele era, que ele falou ali pra nós aqui, até que é 20 quilos a mais que ele deu. Pelo menos 20. Pelo menos era mais, ele teria um jeito. E assim, o educador físico, o personal trainer, esse cara que tá muito próximo, ele é mediador da mudança de comportamento das pessoas, né? Então, para melhor, porque se o cara continua com você e tá ali numa evolução, essa mudança de comportamento. Você tá enganando o cara. E o sócio dele falou, não, você precisa conhecer o meu sócio pra pegar ele, né? Dá um jeito, né? Ele fazer uma armadilha pra ele, fizemos um churrasco e tal, na casa dele. Então, Fabiano me apresentou. Porque eu nunca fui daquele cara rígido, né? Eu não tô pra área do fisiculturismo, então eu sempre falei bem, sempre me relacionei bem com a galera, fazer amizade. Então, tava lá no churrasco também pra tomar umazinha com ele, dar risada e tal. Isso deu uma proximidade. Ele falou, não, pô, com esse cara eu vou lá e faço tal. E veio, foi legal que uma parada mais louca que eu achei nesse churrasco, ele falou assim, não, eu pago academia há 1 ano e meio e não vou. Fui uma vez. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Você paga academia há 1 ano e meio. Aí ele falou a coisa mais aleatória, assim, que eu não esperava ouvir. Eu falei, não, você tá pagando, você tem que ir, não sei o que. Ele falou assim, peraí, se eu deixar de pagar, você não tá entendendo, se eu deixar de pagar, é o primeiro sinal que eu desisti de mim. Aí eu não tive argumento. Eu já vi um Porta dos Fundos, não sei se você já viu o Porta dos Fundos, eu acho, não sei se é Porta dos Fundos, é outro que faz assim, cliente da academia sincero. Eu pago. Não, mas você não faz. Mas aí a consciência fica melhor, pelo menos eu tô pagando. Assim, né? Eu falo, mas se eu parar de pagar, eu quero desistir mesmo, né? Então assim, eu tô pagando uma hora, eu vou. Aí ele foi. E aí você começou a acompanhar ele. Comecei a acompanhar ele e ele mudou pra água do vinho. Assim, não é só de peso, né? O peso é só uma consequência, mas alimentação e tal, a sua saúde, né? Isso aí reflete nisso, sono, atividade que você está fazendo. O personal entra nesses lados aí. Alivia tudo, né? Ele dá uma válvula de escape para sua vida, né? Então assim, hoje a gente sabe o quanto é importante a atividade física. E ainda com o mundo digital, caras que vivem na tela, sim, no mundo corporativo e tal, precisando se movimentar, né? A gente se afastou. Isso hoje está mais claro, né? Eu acho que agora as pessoas estão percebendo que, mas claro, temos resultados, pessoas que estão vivendo até 80, 90 anos, porque mudaram lá atrás. A tecnologia está na nossa mão, mas ela não está dentro da gente acompanhando esse processo. Sim. Nosso corpo é essa genética de milhares de anos atrás, não precisa de atividade física, precisa de um pouco de adrenalina, de esforço, precisa. E lá dentro da academia que todo mundo fica igual, porque chega lá, todo mundo igual. Todo mundo igual. Pode ter CEO, você pode ser um operador, você tem que pagar dela. Você vai fazer, levantar e vai fazer. E aí você já estava fazendo mergulho nessa época? Ou não? Eu casei e eu e minha esposa, a Renata, tínhamos um sonho de fazer mergulho. E a gente casou em outubro de 2012 e em janeiro de 2013, dia 25 de janeiro de 2013, a gente estava fazendo o curso. Estava fazendo o nosso curso de mergulho. A vontade de vocês dois, que vocês investiram nessa época aí. Vamos fazer. E foram fazer. E aí quando você vem a conhecer o Fabiano, ele... Eu já era mergulhador. Já era mergulhador e ele também. Ele também. Por coincidência, vocês não sabiam disso, não tinha essa ligação. Não foi tratado isso no churrasco. Não. Aí com a mudança de comportamento, vai evoluindo, você vai pegando amizade, já era amigo do sócio dele, né? Você vai participando do ciclo. Sim, tudo que vai acontecendo. Dessas pessoas, né? Você vai interagindo, vai fazendo... Assim, eles me transformaram em mais que amigo deles, né? Eles me transformaram em parte da família deles. E eu mudei totalmente de vida. Saí da Zona Norte, né? Lá da Casa Verde Alta, para vir para essa região. E aí fui participando disso e tal. E aí você viveu até a venda da empresa? Sim, vivi, eu acompanhei. Apesar de que eu sempre fiz da minha parte profissional como personal, eu procurei
nunca ficar muito especulando a vida das pessoas, sabe? É que elas acabam falando algumas coisas, né? Mas eu procurava fazer elas esquecer o outro lado e se concentrar naquele momento ali, e deixar um momento o mais relaxante possível, né? Claro, sem contar a parte de exercício, não, tinha no final relaxar, né? Mas o treinamento, mas não transformar ele também num negócio de trevas, né? Então, fazer uma atmosfera de alegria, né? Bacana. Então, sempre tive essa relação. E o Fabiano é muito gente boa, muito alegre, muito animado, né? A gente foi criando, né? Então, assim, putz, as aulas, apesar de eu cobrar bastante deles fazer as coisas, pô, devia dando risada também, né? Comentando a vida e tal, descontraindo, numa atmosfera bacana. Mas participei, fiquei sabendo que eles estavam para vender, mas fiquei sabendo mesmo depois que eu comecei a mergulhar com o Fabiano. Ele me convidou um dia para ir para Laje de Santos, depois de aproximação desse relacionamento, e ele me contou que estava vendendo a empresa, só que ele não queria parar de trabalhar. Ele queria continuar trabalhando e com que deu um plus na vida dele, um ânimo na época, né, antes dessa parte da atividade física, e foi o mergulho, né? Então ele queria continuar. E aí, pô, foi legal, ele me levou para comer um parmegiana, depois da Laje de Santos, demos um mergulho incrível, né? Assim, caímos na água, uma água incrível. A Laje de Santos, pô, é maravilhosa, né? Caímos no meio do cardume. Também estava bom, a visibilidade estava ótima, a temperatura e tal. Fizemos um mergulho incrível e no final, depois desse almoço, ele falou para mim, tá acontecendo isso na minha vida, quero mudar. Eu já tô definido que eu vou montar uma escola de mergulho e queria te fazer uma proposta. Ele olhou para mim e queria te fazer uma proposta. De você vir participar desse projeto comigo, de tocar esse sonho, de montar essa escola junto. E deixou claro para mim, não tô te chamando só para trabalhar, eu tô te chamando para ser meu sócio. Aí ele falou, claro, pô, ele já é amigo meu, da minha família, da minha esposa e tal. Pô, conversa entre família, decide e tal. Aí um rápido raciocínio, né, cara? Eu, dentro de função de personal trainer já, com mais de 40 anos. Ele fez uma projeção. Se não, lá dentro de uma paixão, cara, que eu tava dentro do Palmeiras, que era uma paixão, mas putz, pode ser uma incógnita também. Hoje tá de um jeito, daqui a pouco eu não precisamos mais de você. Tem um cara melhor aqui e tal, e é assim, né? É assim, o laboratório, em qualquer lugar é isso, né? Então, quanto mais alto rendimento, mais está suscetível a trocas, enfim. Aí eu falei, Fabiano, acho que pelo que você está me falando, me falou um pouco do projeto, né? Mas eu não tenho muito o que pensar nem conversar, né? Tenho certeza que minha família vai me apoiar. Tá fechado. Apertei a mão dele e fechamos naquele momento. Foi em 2016. Legal. E começamos junto. Começamos do zero, nem eu nem ele era profissional de mergulho. Começamos a nossa formação, pequenos trabalhos e tal, até montar esse espaço que ficou pronto em 2020. Né? Foi aí que 4 anos aí para criar. A Evidive aí, para criar. constituído. Legal. E aí trouxemos todo aquele lastro que a gente acumulou de vida, de passagem, eu da minha área, né? De educador, treinador, e ele do corporativo, trouxemos e juntamos tudo aqui. Então, assim, tudo que você vê aqui, você vê as coisas temáticas, mas é tudo funcional. Tudo atendendo a especificidade do treinamento do mergulho. Até aqui onde nós estamos, né? Mas aqui é um simulador de naufrágio, ele vai para a água. É muito bacana, mas ele tem um propósito de treinar as pessoas, tem um circuito. Aqui onde ele tomou esse tiro de canhão, ele passa dentro. Uma réplica em tamanho real, né? Um pedacinho, uma fração, de um galeão português do século XVIII. A gente vai fazer o diferente, mas tudo com funcionalidade. Tem nada, poucas coisas enfeitam só. E as esculturas, quem que fez? Os escultores da escola de samba. Você vai resgatando e buscar. Ele tem um barco, né, que simula isso, que eu acho que barco, naufrágio, essas esculturas, a outra caveirinha que tá,
O povo... Conta a história do povo, povo que é legal. O povo era aqui, para né? ficar aqui. Era para ficar aqui, só que quando a gente foi, o naufrágio não naufragou. O naufrágio do naufragava. O povo estava muito positivo, enchemos de lá 400 quilos. Não ia. Não ia. Aí tiramos ele, arrancou o povo. Foi o povo. Aí ele subiu de vida, ficou lá no alto do elevador. Foi um povo, depois a gente vai mandar, Alex. Coloca aquela filmagem do povo lá e seja lá botar ele no elevador. No elevador. Legal. E aí, então é isso. Então a gente criou um espaço próprio para mergulho, né? Então, a gente sempre alugava espaços em piscina. Mas sempre uma escola de natação com um puxadinho. Sim. Para mergulho, né? Então, domingão tá liberado para vocês, o cantinho ali e tal, que não tem nada e tal, mas não é uma área que respira mergulho. Então a gente vai fazer um espaço, realmente vai unir temática, funcionalidade para o mergulho e ergonômico. Porque como a gente trabalhava nesses lugares, levando equipamento nas costas, fazendo experiência aqui e ali, a gente sofria. Lavando equipamento lá na garagem da minha mãe. Acessibilidade, você tem aqui acessibilidade aqui é para todo mundo. Vem, espaço ergonômico para quem trabalha, recarga, vem de onde você lava, tudo muito na mão, muito fácil para você trabalhar. Enfim, um espaço acessível, né? Bem localizado. Todo tipo de gente aqui. Uma fase no meio de quase de São Paulo, né? E você vê aqui, tem 18 mil metros quadrados de área verde, né? Assim, a gente fica o dia inteiro lidando com animais. Vem o teiu, vem o saruê, vem o betivi. O betivi nós estamos bravos com ele, ele está comendo expulso. Mas faz parte da natureza, né? Você alimenta os peixes. A gente alimenta alimenta o betivi. E essa preocupação com a natureza também você tem aqui, né? Sim, desde as placas solares, 152 placas solares gerando energia. Ao espaço todo feito de containers marítimos usados. Vieram parar aqui. Telhado verde, né? Um jardim o telhado. Sim. A gente não tem ar-condicionado em quase nenhum espaço. Em um ar-condicionado ou na sala de administração. Só. O resto do ambiente tudo fresco. O vestiário, tudo pelo jardim verde. Então assim, mesmo que não dá para ser 100% sustentável, né? Tem que usar energia elétrica. A gente tem uma caldeira de biomassa, que ajuda muito também ao lado sustentável. Não dá para ser 100%, apesar de grandes tentativas, né? Mas é caro também ser sustentável. Você acha que... não é... Você vai ter... Ainda não temos incentivos aí, né? Porrada. Você sabe que eu tenho a Wise Up e a segunda escola, quando eu fui fazer, eu fui apresentar para o Flávio Augusto, eu fui apresentar uma escola sustentável, só que eu precisava de um recurso, né, para me ajudar nisso. E ele falou assim, não é muito barato fazer uma escola sustentável. Faz a segunda, dá o resultado, se aí for um diferencial no futuro, a gente começa a investir nele. Mas é difícil, não é todo profissional, empreendedor e empresário que faz o que vocês fizeram, não. Mais justo para isso. Mas assim, a mensagem que passa, ela fez valer a pena. Legal. Porque, e como a gente estava aqui o tempo inteiro na construção, utilizando, você vê, cilindros usados de guarda-corpo, você é tudo reciclado, são cilindros condenados. Eles fizemos luminárias deles lá para cima e tal. Então assim, é difícil você, aproveitando, ver espaços que você entra e você vê amor em coisas que não estão vivas, né? Como isso. E as pessoas que entram aqui e olham o espaço como ele foi feito, elas sentem essa atmosfera, elas sentem, não, isso aqui foi feito, isso aqui tem muito amor aqui envolvido, não é só dinheiro. E além de amor, é um legado que vocês estão deixando. Eu acho que essa mensagem de passar um mergulho, né, de uma instrução, de ser uma coisa mais humanizada, né, voltada mesmo ao cuidado à pessoa, isso eu quero social. Fazendo um link pro que a gente começou falando, né, a pessoa do corporativo, que nem ele, e veio pro mergulho, né? É muito difícil você ter atividades que te tiram, que te desconectam dos seus problemas e do seu trabalho. Às vezes você está fazendo uma caminhada e está pensando nos problemas. Sim. Quando você mergulha, você está em outro planeta. Você pensou no que enquanto você estava mergulhando? Não, você lembrou daqui, da situação, dos problemas. Sem Deus, pensei na minha família, pensei, mas uma hora era um foco total ali, na minha sobrevivência. Ele te põe no momento. Sim. Ele te põe no momento. Ele te desconecta. Então você vence frente àquele relaxamento de coisas que você aprende, né? Você começa um pouco ansioso, às vezes, e tal, mas assim, ele te põe na atividade, ele te põe naquele momento. É o foco, né? O foco deixa naquele momento. Então você realmente desconecta, porque hoje
Você não desconecta. Você está sentado na sua casa, está pensando, está refletindo, está fazendo uma atividade que te proporciona pensar em outra coisa. Você está pensando, está ruminando aquele pensamento. Aqui não, aqui você está em outro planeta. Quando você mergulha, você está em outro planeta. Marcelo, muito bom falar com você. Traz uma mensagem final daquele público que eu te falei, que está ali em casa, tem um conhecimento e não tem coragem de trazer para fora como vocês tiveram, de inovar e trazer isso aqui. Faz uma mensagem para o nosso pessoal. Tenham coragem, saiam, mostrem a cara, façam acontecer. Alinhem a expectativa sobre encontrar obstáculos todo dia. E mesmo se todo dia você acordar pensando em desistir, de tarde retomando o pensamento e não desistindo, está valendo. Até a hora que você vai conquistar. Isso aí você vai conquistar. Vai para cima. Tem que ter. Tem que ter. E hoje, o mundo é competitivo, não tem jeito, né? Então, tem que estudar muito para ser autoridade. Como a gente falou, não adianta só você, autoridade no assunto, colocar um microfone e sair falando sobre... Investir no mercado digital, pôr um tráfego pago lá e... Você tem que saber o que você está fazendo, ter experiência, né? Realmente quem trabalha com pessoas, conhecer todo tipo de pessoa, todo tipo de situação que pode acontecer, que é o que a gente faz aqui. A gente tem muito volume de primeira experiência, de todo tipo de gente, com todo tipo de experiência, ou de quem não teve oportunidade e vem aqui para ter essa oportunidade. Então é isso, as coisas não caem do céu. Pode cair até uma oportunidade passar na sua porta, vindo e cair no céu. Mas na hora que você abraçar, você vai ter que fazer por merecer. Tem responsabilidade, tem que se manter fazendo, tem que gostar de trabalhar. Às vezes, mesmo se não for o trabalho que é o amor da sua vida, você tem que gostar só do fato de estar trabalhando, não tem jeito. Se for o seu hobby que se transformar em trabalho, cuidado. Você pode até deixar de gostar desse hobby, porque vão vir os problemas que o trabalho, a empresa pode trazer. Então, se prepare para poder separar as coisas. Você vai ter o trabalho, mas não deixe de curtir também aquele, mesmo que seja a mesma atividade, seu hobby e trabalho. Sim. E toma cuidado para não deixar de curtir. Legal. Marcelo, cara, foi um prazer. Bate-papo com você aqui, muito bacana. Olha o bate-papo te ter na água, mergulhando ali. Eu vejo já. Vendo o brilho nos seus olhos. Isso aqui foi uma experiência aqui que eu levo para todos, vocês vão ver aí. E eu vou trazer mais gente para cá. Gente, foi mais um bate-papo aqui, uma conversa aí com esse cara que trouxe esse negócio aqui junto com o Fabiano. O Marcelo e o Fabiano são proprietários aqui da Evidive. E esse bate-papo é para te mostrar que você tem que sair, tem que ser responsável, treinar, né? Não é treininho de 6 meses aí que vai formar você empreendedor. É toda uma história, uma jornada, mas é possível. Então acompanhe o canal da Usinaria, a Evidive. Vou deixar aqui no link para vocês seguirem a Evidive também. Valeu!